Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar continuidade àquele assunto de ponto de fusão e ponto de ebulição. Agora nós vamos fazer então uma análise gráfica disso daqui e também entender alguns fatores que influenciam no ponto de fusão e no ponto de ebulição, beleza? Então olha só, gente, aqui eu tenho um gráfico e esse gráfico ele vai mostrar a característica aí do ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Esse gráfico especificamente, gente, ele trata um aquecimento. Como é que eu sei disso? Porque esse gráfico ele está subindo, certo? Professor, e se esse gráfico estivesse descendo, ele representaria o quê? Uma curva, no caso de resfriamento. Então imagine esse gráfico descendo, seria mais ou menos algo assim, certo? É exatamente o processo contrário, então ele seria mais ou menos assim. Tá? Então esse gráfico ele seria mais ou menos assim. Então quando esse gráfico sobe, representa aí uma curva de aquecimento. Porém quando esse gráfico, então aqui aquecimento, e quando esse gráfico está descendo, ele representa um resfriamento. Beleza? Bom, nesse caso eu vou explicar primeiro esse gráfico de aquecimento, beleza? Então olha só. Bom, vamos entender então aqui esse gráfico. Nós temos aqui, gente, a seguinte ideia, né? Aqui é o gráfico da água, beleza? Esse aqui é o gráfico da água, referente à água. E olha só para vocês lembrar, quando que a água, o ponto de fusão da água é qual mesmo? Bom, PF da água é igual a 0 graus Celsius a 1 atm pressão atmosférica, né? De 1 atm de pressão atmosférica e a temperatura ambiente. E o ponto de ebulição da água, ela ferve e condensa a partir de 100 graus Celsius. Então, olha só, o começo desse gráfico, ele me mostra um ponto lá em menos 20 graus Celsius. O que acontece, gente? Aqui nós temos o gelo, ok? O gelo num congelador, por exemplo, numa temperatura menos 20, certo? Imagine um gelo que está dentro de um congelador, onde a temperatura dentro desse congelador seja menos 20. Essa é a situação. Então nós temos aqui o nosso gelo. Então nessa posição A aqui, o que nós temos? Apenas o gelo no estado sólido, beleza? Então aqui nós temos a água no estado sólido. O que acontece? Imagine que eu vou agora aqui, ó, aumentando a temperatura. Eu vou pegando lá, pego um botãozinho e começo a mudar a temperatura desse congelador. Vou aumentando. Então vamos lá. Menos 20, menos 19, menos 10, menos 1. Até que eu chego nesse ponto aqui, gente, ó. No 0 graus Celsius. O que acontece, gente? De menos 20 até esse 0 graus Celsius, a substância, a água, ela só está no estado sólido, ok? Só aumentou a temperatura, não houve mudança de estado físico. Por quê? Porque apenas quando a substância chega no seu ponto de fusão, é que ela vai começar a mudar o seu estado físico. Até chegar no ponto de fusão, a única coisa que vai acontecer é a alteração da temperatura. O gelo vai aumentando de temperatura, mas ele não vai derretendo. Beleza? Então, até aqui, gente, até aqui, a única coisa que aconteceu foi aumento de temperatura. Não aconteceu mudança de estado. Quando que vai acontecer mudança de estado? Quando chegar nesse ponto aqui. Então, a partir desse ponto, começa a ocorrer mudança, certo? Então aqui começa a mudança de estado. Mudança de estado, beleza? Então quando chega no 0, começa a mudança de estado físico. Por quê? Porque aqui chegou no ponto de ebulição. Olha aqui, ó, no ponto de fusão, quer dizer. Então aqui no ponto de fusão. Então olha só, gente, quando chega aqui no 0, começa a mudança de estado. O que acontece? O gelo começa a derreter. Aí acontece, ó, sólido e líquido. Então, nessa reta inteira aqui, ó, gelo, derrete. Ai, meu Deus do céu. Gelo, derrete, 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 até chegar nesse outro ponto aqui. Quando chega nesse outro ponto aqui, no final,
significa que todo o gelo derreteu. Então, nesse ponto B aqui, nessa parte B do gráfico, eu tenho sólido e eu tenho líquido, certo? Sólido e líquido. O gelo começa a derreter. Então aqui, ó, derrete, derrete, até que chega nesse ponto aqui. Quando chega nesse ponto, significa que todo o gelo que eu tinha, todo sólido, já sofreu fusão. Já derreteu tudo, beleza? Aí o que acontece? Eu pego esse líquido e agora eu vou começar a aquecê-lo de novo. Então aqui, ó, começa o aquecimento desse líquido. Aqui, ó, vai aumentando a temperatura, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, até que chega nesse ponto aqui. Ou seja, desse ponto aqui até aqui em cima, até chegar aqui em cima, eu só tenho o estado líquido. O líquido aumentando de temperatura, beleza? Professor, então durante esse processo, o líquido já está mudando de estado físico? Não está. Só está mudando sua temperatura, certo? O líquido só está aquecendo, sendo fervido, ok? Sendo aquecido. O que acontece, gente? Quando chega aqui em cima, ó, aqui em cima, o que vai acontecer? Quando chega na temperatura de 100 graus Celsius, esse líquido começa a ferver. Por quê? Porque em 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Então, aqui, a partir dos 100 graus Celsius, é que ocorre mudança de estado físico, certo? Então, mudança de estado. Então, aqui começa a ocorrer mudança de estado. E uma coisa importante também que eu não posso esquecer é que na mudança de estado, gente, tanto na fusão quanto na ebulição, não há alteração na temperatura do sistema, certo? Professor, como assim? A substância que está sofrendo fusão ou sofrendo fervura, ela não está aumentando a sua temperatura, certo? Ela está na mesma temperatura. Ou seja, aonde que ocorre aumento de temperatura? Apenas quando o gráfico está crescendo, certo? Quando o gráfico é uma escada aqui, ó, é um patamar, é uma escadinha, não ocorre aumento de temperatura, apenas mudança de estado físico, beleza? Então, olha só. Então, aqui começa a mudança de estado. O meu líquido agora começa a virar gás, beleza? Então, esse ponto D aqui no meu gráfico indica o processo de mudança de líquido para gás. Então, coexistem tanto líquido quanto gás. É o líquido começando a ferver. E quando ele vem aqui, ó, chega até aqui, ó, nesse ponto, significa que o líquido ferveu todo. Todo ele virou gás. E a partir de agora, então, eu só tenho o estado gasoso, que é esse ponto E no meu gráfico. Beleza? Então, olha só, gente. Esse gráfico é um gráfico clássico de aquecimento, né? Gráfico que sobe. Então, ó, sólido, 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 chega nesse ponto, começa a derreter. Até o final desse ponto, derreteu tudo, o líquido começa a aquecer. Aquecer, aquecer, aquecer. Chegou nesse ponto, ele começa a ferver. Líquido começa a virar ferver, virando vapor. Quando chega aqui, todo o líquido virou vapor, todo o líquido virou gás e vira aí só estado gasoso. Beleza? Bom, essa é a interpretação desse gráfico no aquecimento, certo? Então, o primeiro patamar desse gráfico é o ponto de fusão. No aquecimento, no gráfico de aquecimento, esse processo B é um processo exatamente de fusão, certo? No aquecimento é um gráfico de fusão. E o segundo patamar desse gráfico, a segunda escada aqui, o segundo degrau, é quando o líquido é a fervura, né? No aquecimento, no gráfico de aquecimento, isso daqui é a fervura. Então, esse segundo patamar, de fato, é a ebulição do meu líquido, certo? Aqui é a ebulição do meu líquido. E o gráfico de resfriamento, professor, como é que eu posso interpretá-lo? Certo? Como é que eu posso interpretá-lo aqui? Bom, gente, eu vou tentar aqui estender esse gráfico, tá? Vou tentar. Bonito não vai ficar, né? Mas vou tentar aqui fazer uma extensão dele. Gente, seria mais ou menos isso daqui. Olha só. Então, vou tentar desenhar esse gráfico, só que agora no formato de resfriamento.
Então aqui eu vou tentar pegar o mesmo ponto aqui, né, o 100. E vou pegar aqui o ponto 0, certo? Então aqui está o ponto 100. Então vou colocar o 100zinho aqui, né, a minha temperatura em graus Celsius, beleza? E aqui o calor recebido. Beleza. O gráfico de resfriamento, como eu falei, é um gráfico que desce. Então ele vai começar assim, ó. Aí chega aqui, olha só. Então o meu gás, o meu vapor, tá aqui numa temperatura bem alta. Vamos dizer que ele esteja aí numa temperatura de 110, certo? Um vapor a 110 graus Celsius. E eu pego esse gás e eu começo a resfriar ele. Então vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando, até que chega a 100. Quando chega em 100, ou seja, nesse processo aqui, ocorre apenas diminuição de temperatura, não ocorre mudança de estado. O que acontece? Então, quando chega a 100, esse gás começa a sofrer condensação. Então, nessa parte do gráfico, coexistem o vapor, né, o gás, e o líquido, beleza? E quando todo esse líquido vai condensando, condensou tudo, tudo virou líquido. Aí esse líquido agora eu vou começar a diminuir a temperatura dele. Então aqui eu começa a diminuição da temperatura. Aí eu vou diminuindo a temperatura. Pá, chegou em 0. Então aqui, ó, nessa faixa aqui de descida, eu só tenho o estado líquido, certo? Aonde não está acontecendo mudança de estado, está diminuindo apenas a temperatura do meu líquido. Então eu vou resfriando, resfriando. Quando chega aqui no 0, esse líquido começa a congelar. Então ele começa a solidificar. Então vai solidificar, ó. Nessa parte do gráfico, então, coexiste líquido e sólido, beleza? E aqui, o líquido vai congelando, congelando, até que congelou tudo. Quando congelou tudo, virou tudo gelo, né? Ficou tudo sólido. Aí eu vou diminuindo ainda mais a temperatura desse gelo. Então, só tenho o estado sólido agora. E aqui vai também, né, diminuindo cada vez mais a temperatura, beleza? Olha só, gente. Esse é o gráfico que eu desenhei mais ou menos aqui de resfriamento, beleza? O que acontece, gente? Num gráfico de resfriamento, o patamar alto, esse patamar alto, ele não é ebulição. Como é resfriamento, esse processo, esse primeiro patamar aqui, o mais alto, é o patamar da condensação, certo? Então aqui é condensação. E o segundo patamar aqui na parte de baixo é o patamar da solidificação, né? Quando o líquido começa a solidificação, tá? Então, é o processo onde o líquido começa a virar sólido, é o patamar da solidificação. Porém, ó, tanto no aquecimento, no gráfico de aquecimento, quanto no gráfico de resfriamento, perceba que nós temos as mesmas temperaturas. Ponto de ebulição, no aquecimento é fervura, é ebulição mesmo. Mas no gráfico de resfriamento é condensação. Ponto de fusão, 0 no aquecimento é a fusão mesmo. Mas no gráfico de resfriamento é o quê? É a solidificação. Beleza? Então esse é o gráfico de aquecimento e de resfriamento. Bom, para encerrar essa videoaula, eu queria falar um pouquinho sobre fatores que influenciam no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Pelo menos um fator. Olha só, gente. É possível ferver um líquido? É possível que um líquido entre em ebulição sem que aumente a temperatura? Professor, tem como um líquido entrar em ebulição? Tem como ocorrer ebulição sem aumentar a temperatura? Sem aumentar a temperatura? Será que tem como fazer isso? Bom, gente, a temperatura não é a única forma de ferver um líquido. Eu posso ferver um líquido de outra maneira. Como assim, professor? Olha só, imagina aqui que eu tenha lá uma cidade, né? Aqui está o nosso mar. Ai, professor, o mar. Isso, o mar. E eu tenho lá uma cidade, ok? Aqui, olha que cidade bonita, né, professor? Uma cidade A, beleza? E ela está a nível do mar, ok?
Bom, gente, nós temos uma coluna de ar que está nos envolvendo aqui, né? E essa coluna de ar, ela está fazendo um peso, entre aspas, sobre nós, uma pressão. Toda coluna de ar sobre nós, ela exerce uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica. E essa coluna de ar, essa pressão de coluna de ar, então aqui, ó, toda essa coluna de ar está fazendo uma pressão atmosférica sobre nós. E a nível do mar, essa pressão atmosférica, ela vale 1 atm, certo? Uma atmosfera de pressão. O que acontece, gente? Imagina que eu tenho uma cidade que ela esteja, ó, uma cidade B, que ela esteja, ó, o prédiozinho, acima do nível do mar. A pergunta que eu faço é, a pressão, a coluna de ar é menor ou maior nessa cidade? A coluna de ar, ela é menor, certo? Então tem pouca coluna sobre essa cidade. Por consequência, a pressão atmosférica nessa cidade B, ela vai ser uma pressão menor, certo? Menor que 1 atm. Por quê? Porque eu tenho pouca coluna de ar. O que acontece, gente? Para um líquido entrar em ebulição, um líquido só entra em ebulição quando ele consegue vencer a pressão atmosférica. Olha só. Então imagina aqui que eu tenho um líquido, certo? Um líquidozinho aqui. E esse líquido ele está aqui, ó, fervendo aqui no fogo, beleza? O que acontece? Percebe quando ele começa a esquentar, começa algumas bolinhas se prender aqui no fundo. Não sei se você já reparou. Mas essas bolinhas, elas estão cheias de vapor aqui dentro. E esse vapor que está dentro dessas bolinhas, né, dessas bolhas de vapor de água, elas não conseguem vencer a pressão atmosférica, certo? Então, olha só. Para essas bolinhas conseguirem sair para fora, o líquido ferver, de fato, ela tem que vencer essa pressão atmosférica. Então, quando essas bolhas, a pressão de vapor, né, a pressão dos vapores de água dentro das bolhas, conseguem vencer a pressão atmosférica, né, empata com a pressão atmosférica, aí o líquido entra em ebulição. Então, o que acontece? Se a pressão atmosférica, olha só, quanto maior for a pressão atmosférica, maior a temperatura para que o líquido consiga ferver. Por quê? Porque tem muita pressão sobre ele, é muita pressão aqui, ó, empurrando ele. E as bolhas não conseguem subir para ferver o líquido. Por isso, quanto maior for a pressão atmosférica sobre um líquido, maior vai ter que ser o ponto de ebulição, maior será o ponto de fervura desse líquido também, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma coluna de ar na cidade B menor, então a pressão atmosférica é menor. Por consequência, eu posso afirmar o seguinte, que o ponto... Aqui é água, tá, gente? Imagine água fervendo aqui na cidade A e água fervendo na cidade B. Qual delas aqui vai ter a temperatura de ebulição maior? Em A, porque a pressão atmosférica de A é maior. Então aqui, gente, ó, o ponto de ebulição da água na cidade A é maior que o ponto de ebulição da água na cidade B. Então, a água na cidade B, ela ferve primeiro que na cidade A, porque a temperatura é menor, certo? Então, vai ser menor que 100 graus Celsius. Por exemplo, vamos dizer se aqui é 100, a 1 atm é 100 que a água ferve. Aqui em cima vai ser, sei lá, 97. Então, uma temperatura menor. Professor, mas se a cidade agora for uma cidade abaixo do nível do mar? Agora a cidade C. Galera, olha o tanto que vai ter de coluna de ar sobre essa cidade C. Então, a pressão atmosférica aqui é maior que 1 atm. Como a pressão atmosférica é maior, significa que esse líquido vai ter que ferver numa temperatura muito maior. Porque a pressão vai empurrar o líquido, as bolinhas do líquido, com mais força, entre aspas, com maior pressão. Então, o líquido ele vai ter que ter uma temperatura maior para conseguir empurrar essa pressão atmosférica, certo? Por isso que numa cidade abaixo do nível do mar,
o ponto de ebulição vai ser maior, vai ter que ferver numa temperatura maior. Então, por exemplo, o ponto de ebulição de fervura na cidade C será maior que o ponto de ebulição na cidade que está a nível do mar, por exemplo, A. Então, aonde que o líquido ferve mais rápido em relação à cidade C e à cidade A? Ferve mais rápido na cidade A, porque a pressão é menor. Então, olha só, por exemplo, se aqui na cidade A é 100, o ponto de ebulição aqui deve ser o quê? Uns 105 graus Celsius, para a água começar a ferver, por exemplo, ok? Então, gente, a pressão atmosférica, ela influencia no ponto de fervura, certo? No ponto onde esse líquido começa a ferver. Se eu elevar essa pressão tão alta, se eu levar, a altitude da cidade for cada vez maior, se a cidade ficar cada vez mais acima do nível do mar, pode-se chegar numa temperatura baixa, certo? Uma temperatura baixa, mas por causa de uma pequena pressão atmosférica, esse líquido pode ferver numa temperatura bem baixa. Por exemplo, um líquido, a água, ela pode ferver a 25 graus Celsius? Professor, essa é uma pergunta meio complicada. Será que pode? Eu acho que não. Pode, gente. Se eu alterar a pressão atmosférica, ela pode ferver, ok? Então, dependendo do lugar, ela pode ferver a 25, a 30, a 40. E nem é uma temperatura quente. A água pode ferver na minha mão e eu estar lá numa cidade que está alto, bem alto do nível do mar. Beleza? Então, o que eu quero que você guarde? Quanto maior for a pressão atmosférica de um lugar, maior o ponto de ebulição, maior a temperatura que o líquido vai ter que ferver. E o contrário também é verdadeiro, tá, gente? Quanto menor for a pressão atmosférica, menor a temperatura que ela começa a ferver também, ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a ebulição, fusão, gráfico e essa influência da pressão atmosférica. Nós vamos voltar também nesse assunto ponto de ebulição e fusão mais para frente para falar um pouquinho sobre substância e mistura, ok? Então acompanhe aí a nossa próxima aula no nosso canal, no módulo de introdução ao estudo da química.